realmente, não existe nada melhor, não existe lugar mais precioso do que a comunhão dos santos, né? Nós somos a Assembleia dos Santos. Santos por quê? Porque a gente é santo por nossa conta? Não, porque nós reconhecemos um Deus santo que enviou o seu Filho para que através do sangue desse Filho derramado na cruz, nós pudéssemos agora ser chamado povo santo de Deus, povo comprado e adquirido, povo especial, chamado por Deus. Nós somos o povo mais diferenciado, feliz da terra por isso, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que você está de pé, vamos para a palavra. Nesta noite o tema é muito forte, né, minhas irmãs? Quem leu o cartaz aí? Quem leu? Amém? Mulheres fortes, tempos difíceis. Né? Que tempos difíceis nós estamos vivendo e vamos sempre viver, isso não é novidade. Né? Desde que o mundo é mundo, as coisas não são fáceis. Desde que Adão e Eva perderam o Éden, as coisas não são fáceis. Né? Não é fácil para ninguém. Abra sua Bíblia comigo. Livro dos Reis, 1 Reis. 1 Reis, capítulo 17. O Senhor colocou uma palavra mediante o tema no meu coração, eu orando pela palavra. E eu creio que nessa noite algo grande da parte de Deus vai acontecer nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque, minhas irmãs, uma palavra, presta atenção, a hora da palavra, eu tenho falado nas minhas redes sociais, quando eu trabalhava na rádio eu falava muito sobre isso, nós não temos nada mais importante para fazer do que aprender a palavra de Deus. A gente precisa aprender a mensagem para vivê-la e depois ensiná-la. Jesus nos comissionou, preguem e façam discípulos de todas as nações. Então, qual que é o principal trabalho, propósito de uma pessoa que é salva por Jesus? Aprender a mensagem. Aprendeu? Ensina ela. Todos nós devemos ensinar. Eu preciso de um microfone para ensinar? Não. Eu preciso de alguém que quer ouvir para mim poder falar para essa pessoa. Eu preciso de um cafezinho da tarde para compartilhar com alguém algo que eu aprendi na palavra de Deus. Então, esse é o nosso principal propósito. A palavra de Deus, ela muda tudo. Ela faz diferença. Eu vou ler o texto, porque senão vocês vão ficar com o joelho doendo. Daqui a pouco não vai prestar atenção. Eu sou assim, né? Vai uma linha, eu vou pegando uma linha de raciocínio e não tem fim, viu? Então, vamos ler para você sentar e prestar atenção no que eu vou falar. Aqui, 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Quem achou diz amém? Amém. Está escrito assim. Minha versão é a NVT, nova versão transformadora. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que ali mora para te dar alimento. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Versículo 11. Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Versículo 12. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou em uma vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Versículo 13. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que você acabou de dizer. Mas primeiro, faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Amém? Pode se assentar.
e já feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra e pela oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, de estarmos reunidos diante daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Somos as tuas filhas, somos pessoas sedentas pelo Senhor. Nós queremos nessa noite pedir ao Senhor que abra, Senhor, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a sua voz. Nessa noite acrescenta-nos a nossa fé. Que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa vida espiritual seja renovada, que nós possamos sair daqui nesta noite carregando, Senhor, a palavra que sairá da tua boca, pois é da tua boca que nós queremos uma palavra. Porque quando o Senhor libera uma palavra, Senhor, sobre uma pessoa, essa palavra, ela não tem outra escapatória a não ser produzir aquilo que o Senhor a ordenou para fazer. E eu sei que existem pessoas aqui nesta noite precisando de uma palavra do Senhor para destravar, Senhor, causas que estão travadas há muito tempo. Senhor, eu sei que tem pessoas aqui nesta noite que estão almejando viver o novo, mas não sabe como alcançar isso. Mas a tua palavra, ela destrava, ela abre caminho no deserto, ela faz fontes brotarem na rocha. A tua palavra envia pão do céu, a tua palavra cura, a tua palavra ressuscita, a tua palavra traz vida, Senhor, aonde só havia morte. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela vai, Senhor, no mais profundo da nossa alma. Ela vai até na divisão das juntas, das medulas. Ela vai até a divisão da alma, do Espírito, Senhor. A tua palavra, Senhor, a tua palavra trouxe à existência tudo que existe. Do nada, o Senhor criou o firmamento, o sol, as estrelas. Do nada, o Senhor formou os animais. Do nada, o Senhor formou, ó Deus, todas as árvores frutíferas que nós conhecemos. O Senhor disse: haja e ouve, pois a tua palavra, Senhor, a tua palavra é Jesus Cristo vivo, a tua palavra é Jesus encarnado, a tua palavra, Senhor, é vida. Então libera sobre nós nesta noite, transforma as nossas vidas, até aquelas que precisam de mudança, mas ainda nem sabem que precisam mudar. Senhor, envia a tua palavra em cada coração nesta noite, em cada mente, de maneira personalizada. Espírito Santo, revela o mais profundo do nosso ser e não permita que saiamos daqui a mesma, mas que possamos sair diferente, carregando uma palavra de transformação, de mudança, carregando uma palavra que venha frutificar, Senhor. É o que nós te pedimos. Espírito da verdade, Espírito da profecia, Espírito Santo de Deus, Espírito que ainda atua, que age, que ama a igreja, Espírito que prepara a igreja para encontrar-se com o noivo. Nós carecemos, nós precisamos do Senhor. E nós te pedimos nessa noite, é no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como eu estava dizendo sobre a palavra, antes de entrar na mensagem, o momento da palavra ele é muito importante. É o mais importante de todos. Por quê? Porque na hora da palavra, Deus pode liberar sobre a nossa vida aquilo que a gente precisa para que a gente possa crescer em Deus. Em todos os lugares que eu vou, eu tenho falado para as pessoas. Claro que nós temos uma vida aqui, gente. A gente tem trabalho, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de conforto, a gente precisa das coisas.
A gente precisa, a gente quer crescer, quer ser profissional. Muitas pessoas têm, cada uma de vocês tem sonhos, cada pessoa tem uma vontade, um ideal de vida, né? Mas as coisas dessa vida são passageiras, porque nós somos passageiros. Todos nós nascemos, temos uma data de nascimento e um dia teremos uma data de morte. Nós somos passageiros. Todas as coisas que nós construirmos ou conquistarmos nessa vida vai ficar na onde? Para os herdeiros, né? Tem gente que vai deixar coisa para os herdeiros, mas tem gente que não vai, né? Mas tudo que a gente conquistar aqui, a gente vai deixar aqui, vai ficar aqui. Mas o que a gente conquistar em Deus vai varar com a gente para a eternidade. Por isso que Jesus, em um de seus ensinamentos, ele fala que a gente precisa juntar tesouro no céu e não na terra. Ele fala assim, ó, ajuntem tesouros no céu, porque lá o ladrão não vai roubar, as traças não vão comer, a ferrugem não vai roer. Lá o seu tesouro que você juntar de valor no céu está garantido para você para a eternidade. Mas o que você ajunta na terra vai ficar na terra. Então não posso ter coisas na terra? Pode. Você só não pode colocar isso como prioridade. Você só não pode colocar isso como mais precioso do que o eterno. Porque tem muita gente que por coisas materiais abandonam a palavra de Deus, abandonam o caminho do Senhor. Porque tem que ganhar mais dinheiro, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a palavra de Deus. Porque tem que conquistar, porque tem que criar, porque tem que criar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que... Por causa das pessoas, por causa das conquistas, elas vão deixando as coisas eternas de lado. Não tem tempo para poder se dedicar na oração com as irmãs, não tem tempo para se dedicar nos eventos da igreja, não tem tempo para vir no culto. Hoje tem gente que é só crente domingueiro, sabe? E talvez tenha alguém aqui que veio nessa noite porque alguém insistiu muito com você. Insistiu muito. Você não queria vir, mas alguém insistiu muito para você vir. E Deus trouxe você, sabe para quê? Para abrir os seus olhos nessa noite. Para dizer que Ele tem algo grande na sua vida e Ele precisa que você entenda o que Ele vai dizer nessa noite. Sabe, a vida da gente, ela, como diz a palavra, ela passa como um sopro. Então a gente não pode dar bobeira. Quando você estiver num momento onde a palavra de Deus é ministrada, a palavra de Deus é pregada, preste atenção. Porque uma vez, Jesus elogiou a fé de um homem que não era judeu e nem tinha relacionamento com a religião dos judeus, que era a religião de Jesus. Jesus era judeu. Mas esse homem, que era um centurião romano, precisava de um favor de Jesus, de um milagre de Jesus, para um servo que estava doente, moribundo, na sua casa. E esse centurião foi até Jesus, rogando a Jesus para que Jesus curasse o seu servo. E Jesus falou, eu vou com você. E ele falou, não, Jesus, não precisa ir comigo. Não precisa ir comigo. Eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Envia uma palavra. Uma palavra. Porque se o Senhor falar uma palavra, o meu servo será curado. Porque eu também sou um homem que estou sob a autoridade e tenho pessoas na minha autoridade também. E quando eu falo para o soldado vai, ele vai. Quando eu falo para ele vir, ele vem. E quando os meus superiores também me dão uma ordem, eu obedeço. Então, ele entendeu que aquilo que Jesus falava iria obedecer a ordem de Jesus. Ele entendeu que as palavras que sairiam ou que saíam da boca de Jesus iriam obedecer ao que Jesus falasse. É isso que ele entendeu. Ele estava dizendo isso para Jesus. Jesus, se o Senhor falar que o meu servo está curado, eu tenho certeza que quando eu chegar lá na minha casa, ele vai estar lá, ó, de pé. Foi isso que esse homem estava dizendo para Jesus. Se o Senhor falar assim, ó, está curado, eu vou embora em paz, porque eu vou chegar lá e o meu servo vai estar, ó, enxuto. Quando Jesus viu aquilo, Jesus falou assim, uau, eu rodei Israel inteiro. Fui em vários lugares. Encontrei gente religiosa de todo tipo. Mas eu não encontrei uma fé como a desse homem. Você está entendendo? Então, gente, vamos entender como ele. Essa palavra sobre esse centurião está nas Escrituras para a gente pegar esse exemplo e entender
que uma palavra que saia da boca de Deus ao nosso favor, a nossa vida, ela pode mudar qualquer situação assim, ó. Por isso que a gente tem que ouvir a palavra com fé. Nós temos que recebê-la no nosso coração e falar: eu creio, eu tomo posse, é para mim. E qual é a palavra de Deus para você? A palavra que Deus permitir chegar nos seus ouvidos. Tem gente pregando para tudo quanto é lado. Vai no YouTube, tem pregador de tudo quanto é tipo. Inclusive tem eu lá. Vocês vão lá no meu canal, eu sempre estou postando as mensagens lá, Poliana Amaro. Tem pregador de todo tipo, você pode ouvir pregação de todo tipo. Tem pregação coach, tem pregação de ensinamento. Eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos. Tem pregação de todo tipo, de ensinamento, pregação de ânimo. Gabriela Lopes mesmo gosta muito de pregação, pregação assim. Deus vai mudar sua história. Tá, tem pregador de todo tipo. E a gente, por mais que a gente fique 24 horas no YouTube, a gente nunca vai conseguir ouvir todo mundo. A gente participa de vários cultos. E às vezes a gente não consegue pegar todas as pregações da igreja que a gente congrega. Então aquela palavra que você está ouvindo, que chegou nos seus ouvidos, é a palavra de Deus para a sua vida. É a palavra que você tem que tomar posse, crer. Saiu da boca de Deus para mim. Chegou nos meus ouvidos. Eu vou tomar posse, eu vou crer nessa palavra. Eu vou receber ela para mim. Amém? Então vamos agora para a mensagem. Mulheres fortes, tempos difíceis. O Senhor colocou no meu coração nessa noite 4 personagens bíblicas para a gente falar sobre essa fortaleza nos tempos difíceis. A primeira dessas mulheres, essa mulher de Serepta. A Bíblia não fala o nome dela, mas a palavra nos conta os tempos difíceis que essa mulher estava passando. Ela, viúva, em um tempo de seca em Israel, não chovia, e quando não chove, ninguém planta, ninguém colhe, porque a terra não produz sem chuva. E no tempo de seca, essa mulher agora estava passando uma situação muito complexa. Só que Deus estava presente na situação dela. Por que Deus estava presente na situação dela? Porque Deus envia o profeta Elias na casa dela. O profeta Elias também estava passando um tempo difícil. O profeta Elias estava foragido da justiça, né? Ele estava foragido do rei Acabe, que estava procurando ele de todo Israel e até fora de Israel. O rei Acabe estava procurando Elias para matar Elias. Porque Elias era o profeta do contra. Todo Israel praticando a idolatria, seguindo o caminho de outros deuses, mas Elias profetizava contra. E agora Elias tinha lançado uma palavra de Deus que era castigo para Israel, que não ia chover até que ele falasse. Não vai chover não, viu? Até que eu fale. E por causa dessa falta de chuva lançada pela boca do profeta, o rei Acabe estava procurando ele. Então Elias ficava escondido nas cavernas, nos desertos. Deus alimentava Elias. Gente, 2 profetas que mais realizaram milagres no Antigo Testamento, Elias e Eliseu. Se você ler Elias e Eliseu, Elias aqui a partir do capítulo 17, 1 Reis. Eliseu a partir de 2 Reis. Se você ler a história desses 2 homens, você vai ver assim, era Deus na terra purinho na vida desses homens. Eles falavam e acontecia. Eles tinham uma fé, um contato com Deus assim, direto, uma coisa tão forte, tão espiritual, de obediência, que eles simplesmente falavam e as coisas aconteciam. Então, o que acontece aqui? Elias também estava passando tempos difíceis, perseguido, foragido, mas Deus alimentava ele. Só que Deus fala com Elias: agora você vai descer até aquela cidade lá, Serepta de Sidom, e eu ordenei uma viúva que te sustente. Só que quando Elias vai, ele chega lá, ele encontra a viúva mesmo, catando uns gravetos, para poder fazer ali, acender o fogão de lenha. E aí ele fala com a mulher: me dá um pouco de água. E aí, quando a mulher vai buscar a água, ele já testou a boa vontade dela, né? Vamos ver se ela é uma pessoa, se é essa mesmo que Deus deu ordem, né, ao meu respeito. Aí ele fala: traz um pão também. Aí ela já fala assim: opa,
comida está racionada aqui. Eu não tenho condição de dar um pão para você, porque eu só tenho um tiquinho de farinha e um tiquinho de azeite. Eu estou catando esses gravetos aqui e eu vou fazer a última refeição para que eu e meu filho a gente possa comer e esperar a morte. Porque a gente não tem mais, não tinha recurso, gente, não é igual hoje, não. Nós não sabemos o que é fome extrema. Nós não sabemos o que é fome. Entendeu? Hoje uma pessoa, se ela tiver sem emprego, não tiver comida em casa, ela for na porta da casa de alguém, alguém vai dar um prato de comida para ela. Mas naquele tempo não era assim. Naquele tempo as pessoas não existia essa abundância de alimento. Hoje nós vivemos uma abundância de alimentos, supermercado, né? Até uns 30, 40 anos atrás, as pessoas compravam arroz como? No quilo, né? Ia lá, vou comprar 1 quilo de arroz, não 1 quilo de açúcar, um meio quilo aí de café. E hoje a gente não precisa comprar arroz no quilo. A gente vai lá no supermercado, tá lá os pacotes 5 quilos, 2 quilos, 1 quilo, tá tudo lá na prateleira pra gente. Mas quem viveu uns tempos atrás, antes dessa era da industrialização, antes de crescer a indústria alimentícia, porque hoje a gente tá morrendo também pela boca, viu, gente? Toma cuidado com esses alimentos industrializados. Porque hoje é tudo industrializado. Todinho, bolacha, uns trem assim gostosos, né? Mas que é cheio de química e está fazendo as pessoas ficarem doentes. Né? Esse tanto de comida armazenada, industrializada, é igual leite de caixinha. Gente, o leite é uma coisa que se você tira da vaca ali, se você não ferver ele rapidinho tá perdendo. Agora eles põem o leite dentro da caixinha e deixam, ó, durar tempos. Aí a gente toma naquela boca mais boa, pensando assim, ó, que delícia, né? Mal sabendo o tanto de química que a gente está colocando dentro do organismo da gente. E aí, aos poucos, as pessoas vai surgindo umas doenças doidas aí. Por causa de quê? Por causa do que está comendo. Sabe qual que é a comida que a gente tem que comer hoje para ficar bem feliz, para ficar bem saudável? Comida que Deus fez. Dá preferência para comer as coisas que Deus fez. As coisas que Deus fez. Verdura. O básico, evitar os industrializados. Eu estou nesse processo, estou evitando os industrializados, estou me libertando, principalmente refrigerante é uma coisa que eu tirei da minha vida. Né? A gente tem que cuidar do tempo que somos nós. Se eu quero pregar, minha meta é pregar até os 80, tá? Tá pregando. Tá? E 90, né? Quem sabe Deus me dá 90 anos, 100, me der 100, eu quero estar de pé pregando o evangelho. Para mim poder manter isso, eu preciso cuidar. Porque a gente não pode ficar tentando a Deus, né? Porque tem muito crente que fica tentando a Deus. Come tudo e viria, não cuida da saúde em tempo nenhum. Depois, quando vem a doença, fica, Deus faz um milagre. Deus faz um milagre, mas você também não faz sua parte. Deus faz um milagre, sim. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. A gente tem que cuidar, né, da nossa saúde. Então, essa mulher, ela não tinha um vizinho para pedir ajuda, para pedir, porque todo mundo também estava vivendo um tempo de aflição, um tempo difícil, sem comida, sem nada. E o que acontece é que o profeta lança a palavra para ela. Presta atenção. O profeta lança a palavra para ela. Ele fala assim, ó, vai lá, faz exatamente o que você ia fazer. Só que antes você traz um pedaço de pão para mim. Porque assim diz o Senhor. Sabe? A gente precisa almejar essa palavra de Deus para a nossa vida. Assim diz o Senhor. Não vai faltar. A partir de hoje, na sua casa, vai faltar na casa de todo mundo. Na sua não vai faltar. A partir de hoje, porque tem o hoje, tem aquele dia que Deus fala assim, é agora. Sabe? É agora que eu vou cessar o seu choro, é agora que eu vou colocar um ponto final nessa briga que você tem vivido, nessa situação que você tem, que tem te afligido, é hoje. A partir de hoje, a farinha não vai acabar e o azeite também não vai parar. Até o dia que o Senhor enviar a chuva para a terra. Que dia que era esse? Era o dia que as coisas iriam normalizar. Porque tempos difíceis passam, gente. Só que o problema de passar por tempos difíceis é que a gente fica desesperado. A gente tem falta das coisas. Nos tempos difíceis as portas se fecham. As coisas não dão certo. Existe muitas restrições, dificuldades. Só que no tempo difícil, debaixo da palavra de Deus, existe o cuidado e a providência. Existe
o agir de Deus fazendo o impossível. Só que esse milagre iria ser uma frequente na vida dessa mulher. Na casa dela, diz que na casa dela não faltou mais farinha e nem azeite na botija até o dia em que as coisas iriam se normalizar. Havia uma crise social no mundo ali, naquele tempo, mas a casa dela tinha comida. Ou seja, o povo de Deus não depende do governo para poder planejar e para poder viver. A nossa paz não pode estar, e a nossa confiança não pode estar no governo. Agora no Brasil, o governo, agora eu posso comprar porque o governo, porque agora as coisas estão boas, porque o governo, porque as ações, porque o dólar, porque agora está bom para fazer isso, para fazer aquilo, e agora não está. Porque eu vou te falar uma coisa. Vou falar para vocês, não sei como que era aqui. Mas na última eleição, o povo crente ficou meio desesperado, né? Lula vai ganhar. Meu Deus! Nas escolas agora, nem sei, gente. Tem alguém que ama o Lula, que eu também amo ele. Tá, amo, oro pela vida dele, para Deus salvar ele, que ele é o presidente. Não posso ficar amaldiçoando a vida do presidente, né? Eu moro num país. Mas o que acontece? As pessoas ficaram colocando a esperança, a igreja, vamos dizer assim, no modo geral, colocando a esperança em Bolsonaro. Quem é Bolsonaro, gente? Um homem de carne e osso. Sabe? Eu acredito, assim, que Deus realmente permitiu ele perder para a gente parar de colocar a confiança no homem. Para nós que confiamos no Senhor, seja quem é que esteja no trono, quem é que esteja no governo, pouco importa. Sabe por quê? Porque a nossa força, a nossa confiança, quem nos defende em qualquer momento é o Senhor. Sabe, não é homens. A gente pode orar, a gente pode gostar das pessoas, a gente pode valorizar o trabalho, o ministério das pessoas, a capacidade das pessoas, mas nunca colocar a nossa confiança nelas. A nossa confiança sempre precisa estar acima de tudo no Senhor. Porque Ele não nos decepciona. Gente, o homem sempre vai decepcionar. Político nenhum vai agradar 100% da sociedade. Tem aqueles que amam Bolsonaro, tem aqueles que amam Lula. Tudo bem, tudo certo. Ninguém agrada ninguém. Nem 100% das pessoas não vão gostar do prefeito dessa cidade. Tudo bem. Não tem problema, é o mundo. Pessoas diversas e variadas, mas para o povo de Deus, a nossa confiança sempre precisa estar no Senhor. Os nossos olhos sempre precisam estar voltados para o Senhor. Sempre esperando em Deus. Nunca olhando para a terra. Porque, afinal de contas, a palavra declara em Hebreus que nós aqui somos peregrinos e forasteiros. Nós não somos desse mundo e aqui não é o nosso descanso. A gente está aqui de passagem, dizendo assim, para as pessoas: arrependam-se. Arrependam-se, porque nós estamos indo para Canaã. Você quer vir com a gente? Mas eu não tenho como ir porque a minha dívida é grande. Não tem problema. O nosso rei, o nosso Senhor, ele pagou um preço para que quem quiser ir com a gente possa ir também. Você quer vir junto? Bora! Não quer ir? Não empaca quem está querendo ir. Nós estamos caminhando, como diz aquela música antiga, né? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. E a segunda parte? Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E é assim. Na nossa caminhada, a gente tenta levar todo mundo que a gente conseguir. A gente vai conseguir levar todos que a gente topar no caminho? Não.
Porque tem muita gente que vai desanimar, vai desistir, vai olhar para trás, vai achar que não, que a gente está indo para o lugar errado. Mas a gente caminha com os olhos fixos no Senhor, confiando na palavra do Senhor, crendo que Ele está nos guiando para o lugar que Ele prometeu nos levar. João 14:1, Jesus disse: não se turbem o vosso coração. Creiam em Deus e creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ou seja, Jesus não desperdiçou palavras, ele não falou coisas ao léu. Por isso que a gente precisa se apegar às palavras dele. A gente precisa viver pela palavra, andar na palavra, estar debaixo da palavra. E quando nós andamos com Deus, a gente vai ver na caminhada, mesmo nos momentos difíceis. Nós vamos ver Deus provendo, nós vamos ver Deus cuidando, pois Jesus prometeu: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a primeira situação que nós encontramos aqui é dessa mulher viúva, estava passando por essa situação difícil, mas Deus enviou até a casa dela o profeta com uma palavra. E essa palavra se concretizou porque ela creu. Ela não duvidou. Aqui não mostra que ela duvidou. Quando nós vamos lendo aqui o texto, aqui não mostra que ela falou não. O profeta disse: não tenha medo. Faça o que você acabou de falar, mas faz para mim também, porque Deus liberou uma palavra para sua casa. Então ela fez, no versículo 15, diz que ela fez conforme o profeta disse para ela. Ela fez exatamente, ela não questionou. E na vida com Deus a gente tem que aprender a parar de questionar e obedecer. Porque quando Deus libera algo para mim, quando Deus libera algo para você, e a gente obedece, logo em seguida a gente vai ver o resultado daquela palavra que Deus liberou para a nossa vida. Porque tem a nossa parte, gente. Não pense que Deus vai fazer tudo por você. Tem a sua parte. Sempre haverá aquilo que você tem que fazer. O profeta poderia chegar lá e falar: mulher, não cate mais esses gravetos. Eu cheguei com o baú da felicidade. Tem um monte de pão aqui pronto para você. Aqui, ó, farinha e azeite. Foi assim, gente? Não. O profeta falou: continue fazendo o que você está fazendo. Mas faz um pão para mim também. Porque agora você vai ter mais uma boca para alimentar. Porque a partir daquele dia o profeta passou a morar na casa daquela mulher. Junto com a família dela. Então o que acontece? A farinha todos os dias e o azeite todos os dias. Todos os dias aquela mulher se levantava para fazer o pão. Para catar os gravetos, fazer o pão. E a farinha ia multiplicando. Porque tem a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que correr atrás. Entendeu? Igual, por exemplo, no andar com Deus. Eu quero aprender mais sobre a Bíblia. O que eu tenho que fazer? Acordar de manhã cedo no domingo. Eu não sei se aqui tem escola dominical. Tem? Tem. Acordar cedo no domingo, pegar minha Bíblia e vir para a escola dominical. Deus, eu quero mais de ti. Tem muita gente que canta, né? Deus, eu quero mais de ti. Eu tenho sede, Senhor. Despertador domingo de manhã. Vamos para a escola dominical, irmã. O dia que eu tenho para dormir até mais tarde, meu descanso da beleza. Ai, vamos no culto da semana. Nossa, é tão difícil, é tão puxado o meu dia. Né? Mas no domingo, Senhor, eu quero mais de ti, quero mais da tua presença. E Deus está olhando assim: estou vendo você querer minha presença. Não vem na escola dominical para aprender minha palavra. Não vem nos cultos da semana com frequência. Não participa das reuniões. Crente domingueiro. Estou vendo que você quer minha presença. Estou vendo que você quer mais de mim. Estou vendo. Vou te falar uma coisa. Tem uma palavra que eu estava meditando ontem. E aí hoje eu acordei e fiquei focada nela porque eu não tinha entendido muito bem. Eu falei: Senhor, eu preciso entender. E eu sou assim, insistente. Enquanto eu não consigo entender o versículo, eu não saio dele. Uma palavra lá em Mateus, em Marcos, capítulo 4, onde Jesus fala assim que quem tem, mais lhe será dado. Mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Aí eu fiquei pensando nessa matemática. Essa matemática
será dado, mas o que não tem, até o que tem será tirado, mas não tinha porque tem. E porque tem, porque será tirado. E quem tem, aí vai ter mais. Aí dá até para entender. Mas a questão é o seguinte: quanto mais você busca, mais você terá. E ainda nesse versículo lá de Marcos 4, ele fala assim, que haverá um acréscimo naquela pessoa que tem, aí vai ter muito mais. Então, quando você busca, quando você dedica tempo, passa tempo estudando a palavra, buscando mesmo a Deus, mais de Deus, mais sabedoria, mais presença, mais renovo, mais coisas novas, mais de Deus você vai ter. Mas você que só fica nessa de domingo, essa só, tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu vou na igreja porque eu quero que Deus me abençoe, porque a semana ser abençoada, porque na igreja a gente fica numa paz. E tem gente que vem na igreja no domingo só para ter a paz da semana, né? Achando que o culto é amuleto. Culto não é amuleto. Culto não é místico. Culto é entrega. No culto a gente oferece. No culto a gente serve. No culto a gente oferece. Fala, Deus, eu estou aqui, quero te obedecer, quero te servir. Senhor, o que eu posso fazer nessa semana para agradar, para honrar o nome do Senhor? O que o Senhor quer de mim, Senhor? O que está faltando na minha vida para te agradar, Senhor? O que tem na minha vida que eu tenho que mudar, Senhor? O culto é entrega. Não é para a gente receber. Porque nós estamos vivendo uma ideia, gente, maligna, que eles colocaram na nossa geração, de que a gente tem que ser, que nós temos que receber. Que Deus é tipo, Deus tem que dar, sabe? Que Deus, ele tem que dar, ele tem que me abençoar. Deus tem que me dar, sabe? Nós vivemos numa ideia onde as pessoas, elas lotam os templos como verdadeiras sanguessugas. Me dá, me dá, me dá, minha bênção, minha vitória, minha isso, minha aquilo. Jesus já deu tudo que ele tinha que dar por você na cruz do Calvário. Todo o seu sangue. Pagou a dívida infidável. Nós vamos viver uma vida toda e ainda não vamos conseguir pagar nem 10% do que Jesus fez por nós. A gente que tinha que falar, Senhor, toma minha vida. E Deus fica vendo essas multidões pedindo bênção. Esse povo não está entendendo nada do Evangelho. Por isso que vai ter multidões e multidões no Vale da Decisão. Eu tenho muito medo desse negócio de multidão. Não quero ficar no meio da multidão, não. Diz a palavra que a porta que leva para a perdição é ampla. Muitos vão ir por essa porta. Mas a porta que vai para a vida é estreita. O caminho apertado. Poucos vão passar por ela. Então, eu vou dizer para você, os poucos vão conseguir chegar no reino de Deus. E a multidão não vai conseguir chegar. Por quê? Porque a multidão quer bênção, vitória. Elas querem tudo fácil, quer tudo, nossa. Eu quero ser crente, mas eu quero ser crente do meu jeito. Já está indo para o inferno, irmã. Se você quer ser crente do seu jeito, eu vou te falar. Você está no caminho errado. Porque andar com Deus, a gente tem que andar do jeito dele. Na palavra dele, na vontade dele e não da nossa vontade. É renúncia todo dia. Jesus falou, está escrito lá em Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia após dia a sua cruz. Então, você pode me seguir. Todo dia a gente pega ali a nossa renúncia. A gente tem que renunciar a gente mesmo em muitas coisas. Aí esse é meu jeito. O seu jeito machuca as pessoas. O seu jeito ofende a Deus. O seu jeito é corrupto. O seu jeito prejudica você mesma. Prejudica as pessoas da sua casa. Prejudica. As pessoas não gostam, falam mal. Do jeito que eu falo, do jeito que eu grito. Então muda, minha filha. Então muda. Como que eu vou mudar? Qual que é o meu padrão? Jesus Cristo. Palavra de Deus. Jesus falou, eu sou manso e humilde de coração. Então a gente tem que buscar isso. Eu sou uma sanguínea. Né?
Hoje eu não sou mais assim. Eu fui muito transformada pela palavra de Deus. Mas eu era daquelas escandalosas. Então hoje eu às vezes me altero assim, mas é só pregando. E ainda assim eu me contenho. Tá vendo? Eu falo baixo. Depois eu falo alto. Vai baixo. Mas enfim. Explosiva. Sabe? Gostava de dar uma patada. Tem dia que eu ainda quero. Mas eu penso. Segura, Jesus. Eu falo já com as pessoas da minha casa, né? As pessoas mais próximas de mim. De repente, se vocês verem eu calada, é porque o silêncio é a arma para me conter minha raiva. O estresse. Então eu fico em silêncio. Porque se eu não falo nada, então não vai sair uma fala com ironia, não vai sair uma fala com grosseria. Eu respiro, mando oxigênio para o meu cérebro, depois eu consigo falar normal. É uma luta constante. Por que eu não quero fazer isso assim? Eu não quero ser eu. Ah, mas meu temperamento é sanguíneo, eu sou assim mesmo, vocês têm que me engolir. Por que eu não penso nisso mais? Porque todas as vezes que eu fiz isso, que eu deixei, eu fui eu mesma, depois vinha a consciência pesada, né? Tem que pedir perdão. Oh, meu Deus. Gente, mais difícil do que errar, pra mim, é pedir perdão. Essa é a parte mais difícil. Nossa, esse tem de falar assim, fulano, me perdoa, que aquele dia me perdoa por ter falado que você daquele jeito. Nossa, essa... Então, eu prefiro aguentar. Segurar, me treinar, olhar para Jesus, que é manso e humilde, e falar, Senhor, me segura, coloca um anjo. Gente, eu usei muito o versículo do Salmo, eu não lembro qual o Salmo agora, mas o salmista Davi, acho que é o 100, não é. 103, não sei. Mas eu peguei o versículo, que às vezes eu não lembro o endereço, mas eu pego a palavra, porque é pela palavra que a gente vence. É pela palavra que a gente vai conseguir ter vitória. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra e tomar posse dela. Teve uma época que eu orava muito, Senhor, põe um anjo aqui, ó, porque o salmista Davi falou assim, ó, coloca um guarda na porta dos meus lábios. E eu sabia que o meu problema era a minha boca, que eu falava demais. Aí eu falava, Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios, me ajuda a pensar antes de falar, porque eu falava assim, ó, sem pensar. Não era por maldade, é porque no impulso, sanguíneo assim, fala, pá, já falou, quando viu, já saiu. E eu tô assim, Senhor, coloca o guarda na porta dos meus lábios, me ajuda. Aí de repente eu também começava a ler Provérbios, e lá em Provérbios fala que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E eu procurando, almejando a sabedoria, e eu tô assim, Senhor, me ajuda. E o Provérbios fala muito sobre língua, sabe? Provérbios foi para mim uma chave, assim, porque eu tinha uma dificuldade muito grande para calar. E hoje eu fico impressionada. O tanto que eu fico calada. Eu acho que acho assim, que as pessoas nem devem saber que eu sou sanguínea mais, né? A não ser quando eu falo. Porque eu fico realmente mais calada. Porque a palavra de Deus, ela nos dá esse respaldo pra gente melhorar, sabe? Então esse papo de que eu sou crente, mas eu sou desse jeito mesmo. E eu vou ser assim o resto da minha vida. Então você não está seguindo Jesus. A palavra nos dá uma ordem pra gente crescer a estatura de Cristo. Pra gente parecer com Ele. Né? Então, minhas irmãs, voltando aqui à palavra, né? Que eu já saí da palavra, mas voltando à palavra, fechando essa parte dessa mulher, essa viúva de Sarepta, ela obteve esse milagre, conviveu com o milagre todos os dias da sua vida. E uma situação semelhante à dela, na verdade, continuando na situação dela, eu lembrei que agora aconteceu uma situação difícil mais para frente. Depois que esse problema da comida foi resolvido, o filho dela morreu. Mais para frente que do capítulo, o filho dela morreu, mais um tempo difícil. Aí quando o filho dela morre, ela já começa a falar com o profeta. Você está aqui na minha casa para lançar meus pecados na minha cara. Você está aqui na minha casa para lembrar, né, que eu sou uma pecadora mesmo. Porque, olha aqui para você ver, o menino morreu. Né? Meu filho morreu. E aí o profeta caladinho pegou o menino, levou o menino para o quarto dele. E ele orou a Deus e falou, Senhor, oh meu Deus, a gente já está vivendo um momento difícil, e o Senhor aflige essa mulher com mais esse problema. E aí Deus ressuscita
o menino, né? Deus trouxe, gente, a palavra, o profeta estava ali na casa dela, então ela viveu esse milagre. O que eu quero dizer para você, tempos difíceis nós vamos viver, sempre vai ter esses tempos difíceis. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele não mentiu para nós. A gente vai viver tempos difíceis desde o início que a gente nasce, né? A gente tem tempos difíceis vivendo com os pais, depois tem tempos difíceis nas escolhas da vida. Quando se entra num relacionamento, tem tempos difíceis no trabalho, tempos difíceis nas realizações dos sonhos. Quando vem a enfermidade, tempos difíceis. Só que o diferencial é você viver esses tempos difíceis debaixo da palavra de Deus, tendo a presença de Deus na sua vida, na sua casa. Essa mulher, de todas, disse Jesus que havia muitas viúvas naquele tempo, mas Deus não enviou nenhuma outra viúva, a não ser aquela. Tinha um monte de gente lá, na mesma situação que ela, sofrendo o mesmo tanto que ela. Por que ela foi escolhida? Por que foi na casa dela? Por que Elias foi enviado logo na casa dela? Porque na casa daquela mulher, com certeza, havia um coração que estava clamando e buscando a Deus. Talvez naquele momento que ela viu que ela só tinha um tiquinho de farinha, um tiquinho de azeite para fazer a última refeição, ela falou, oh meu Deus, só o Senhor para me ajudar agora. Oh meu Deus, só o Senhor para me socorrer. Oh meu Deus, eu não tenho mais nenhum recurso. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. E quando o profeta chega, ela não fica nem surpresa. Oh, profeta, não. Ela nem retrucou. Quando ele lança a palavra, vai e faz. Ela foi e fez. Ela sabia quem era Elias. E quando o Elias ressuscita o filho dela, ela fala aqui, ó. No último versículo 24, quando Elias ressuscita o filho dela, ela fala assim, agora eu tenho certeza, porque apesar dela ver tantas coisas na vida do profeta Elias, ela diz, agora eu tenho certeza que você é um homem de Deus. E que o Senhor fala verdadeiramente pela sua palavra, depois da ressurreição. Ou seja, o filho dela precisou morrer para a fé dela crescer. Tá vendo? Porque às vezes Deus permite a gente perder algumas coisas. Deus permite a gente passar por alguns perrengues para a nossa fé crescer. Gente, e isso vai acontecer em toda a nossa vida com Deus. O povo saiu do Egito e foi para o deserto para ser provado, testado. Por quê? Porque eles precisavam que a fé deles crescesse. Quando vier lutas, adversidades, tempos difíceis na sua vida, não reclama, não fica lamuriando. Por quê? Não, fala, Deus está comigo, Deus vai me ajudar, Senhor, clama a Deus, busque a Deus. Eu vou passar rapidamente nas outras 3 personagens aqui, que não vai dar tempo, falei demais da primeira. A segunda viúva da vida de Eliseu, uma mulher que tinha 2 filhos. O marido dela morreu, deixou uma dívida. E agora ela vai até no profeta Eliseu e fala, por favor, eu preciso de ajuda. Porque os credores estão querendo levar meus filhos para pagar a dívida do meu marido. Meu marido morreu e os meus 2 filhos agora vão ser levados para trabalhar como escravos. E o profeta pergunta, o que você tem na sua casa? Ela diz, eu não tenho nada. Porque ele estava perguntando se ela tinha alguma coisa material, tipo algum ouro, alguma coisa que pudesse vender para pagar a dívida. Mas ela fala assim, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Então ele lança uma palavra e diz, então você volta para sua casa, pede vasilhas emprestadas para suas vizinhas, entra dentro de casa, fecha a porta e começa a encher as botijas. Ela fez exatamente o que o profeta, o homem de Deus, falou. Ela fez a parte dela. Qual que era a parte dela? Pedir vasilha emprestada e encher as botijas. Deus podia fazer tudo por ela, né? Falar assim, pode ir para sua casa, preocupa não, que o azeite nunca vai acabar na sua botija, né? Ou pode ir para sua casa, quando você chegar lá vai ter um monte de vasilhas. Deus podia fazer aparecer um monte de vasilha de azeite na casa dela. Mas Deus fez isso? Não. Deus falou, vai e pede emprestado. Depois entra em casa, fecha a porta e derrama ali o azeite. E quando não acabou o azeite, acabou as vasilhas. Porque diz que quando ela fala assim,
para o filho, traz mais uma vasilha. Ele diz, acabou as vasilhas. Então o azeite parou. Se ela tivesse mais vasilha, mais azeite ela teria. Então o que acontece? Ela vai no profeta e ele fala, vende isso, paga a dívida e vive você e seus filhos do resto. Cuidado de Deus em tempos difíceis. Porque ela recorreu à pessoa certa. A outra mulher da vida aqui, que apareceu na vida de Eliseu, foi a Sunamita, uma mulher rica. Porque todas as outras duas que eu falei eram viúvas e pobres. Mas agora a Sunamita era uma mulher rica, casada, era uma mulher respeitada na sociedade. Ela não tinha necessidade de nada, só que ela era estéril. Ela não tinha filhos, não podia ter filhos. E o profeta Eliseu chega na casa dela. E aí ele diz o seguinte, você vai ter um filho. Daqui a 1 ano, ela teve um filho. Aí ela viveu com o filho dela. Quando o menino estava adolescente, o menino tem uma dor de cabeça terrível e morre. Ela vê que o menino morreu, ela põe o menino no quarto do profeta, monta no jumento, vai atrás do profeta. E quando chega lá no profeta, fala com o profeta, eu te pedi filho? Oh, meu Deus, quando a gente está no tempo difícil, a gente fala cada coisa que não devia. Quando a gente está passando pelos perrengues da vida, a gente fala cada coisa que não devia falar. A gente fala muita coisa na emoção. A gente até fala que não vai ser crente mais. A gente até fala que não vai fazer mais nada para Deus. A gente até fala que vai para o mundo. Né? As portas fechou, os treinos estão dando certo. Vou largar esse marido. Eu vou desistir disso tudo. Né? Porque no momento difícil, eu entendo você. Nas crises, nos tempos difíceis, a gente acaba falando umas asneiras mesmo, sabe? A gente acaba sentindo também umas asneiras, umas coisas ruins. A gente acaba realmente querendo desistir. Faz parte da vida. E essa mulher começou a dizer, eu não te pedi nada. Eu não te pedi filho. Eu estava bem na minha vida. Você me trouxe um menino agora para me causar a dor do luto, né? Aí o profeta foi lá e ressuscitou o menino. Aí ela diz também, né? Agora eu sei que você verdadeiramente é um homem de Deus, né? Tem hora que a gente tem que perder. Se você está perdendo algumas coisas, cuidado. Aliás, cuidado não. Fique atenta. Deus está querendo aumentar a sua fé. Sabe? Então não desanima não, porque Deus tem a solução. Quando Deus trata com a gente, Ele tem um final feliz para aquilo que Ele está tratando a gente. A mulher cananeia também, uma filha miseravelmente endemoniada. O que ela faz? Quem conhece a história? Ela vai atrás de Jesus gritando, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Todo mundo dizendo para ela, cala a boca, mulher, para de importunar, vai embora. E ela disse, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não estava mais, né? Ela usou realmente toda a sua força estridente e clamou pelo nome de Jesus. E Jesus fez um milagre. Jesus testou ela, mas fez um milagre no final. Sabe qual que é tem várias mulheres, tem Ana, tem tantas outras também que viveram tempos difíceis, mas superaram os tempos difíceis. Qual que é o segredo de todas elas? Vamos pegar o exemplo dessas 4 que eu falei. Elas recorreram à pessoa certa. Elas foram e recorreram a Deus. Um tempo difícil, não reclama, não fala dos seus problemas com quem não pode ajudar você a resolvê-los. A tendência da mulher é que quando ela está passando por uma crise, um problema dentro de casa, com a família, ela começa a reclamar com as amigas, com a vizinha. Vai fazer unha e fica lá com a manicure. Meu marido é assim. Vai com a cabeleireira. Ela só precisa de alguém para desabafar. Mas a mulher de Deus precisa aprender que o caminho do desabafo dela é a presença de Deus. Ana pegou os 20 anos de vergonha que ela estava vivendo, de afronta, e ela foi no altar, chorou, fez voto, falou para Deus, o Senhor, mudar a minha vida. Eu vou te oferecer esse menino que eu estou te pedindo, eu vou te dar para ficar na sua casa. E Deus cumpriu, Deus realizou, Deus fez. Porque ela fez um compromisso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então eu quero dizer para você, minha irmã. Mulher forte? Sim, por natureza nós somos forte.
Existe uma força em nós descomunal. Mas a mulher de Deus, ela tem uma força além da força natural das mulheres. A nossa força é o Senhor Todo-Poderoso. Como está escrito no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da aflição. Nos tempos difíceis é a presença de Deus. Porque quando as coisas podem ser resolvidas por nós mesmas ou de modo natural, tudo bem, persistiu, mulher guerreira, foi lá, correu lá atrás. Mas e quando não tem solução humana? Quando não tem saída humana? Como diz o salmista Davi, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, em quaisquer tempos, quando nós olhamos, depois você medita na vida dessas mulheres, em quaisquer tempos difíceis que nós possamos passar, a nossa força, ela precisa ser o Senhor. Como está escrito lá em Jeremias, versículo 17, versículo 7. Feliz é aquele cuja força é o Senhor. Feliz é aquele que faz de Deus a sua força. Não é o homem, não é a minha força, não é meu recurso, mas é o Senhor. Amém? Essa noite eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Tem uma canção que eu até passei o playback. Eu não sou muito de cantar em playback, não. Mas eu posso tentar. A letra dessa canção, ela fala sobre a grandeza de Deus e o escape que nós podemos encontrar no Senhor em quaisquer momentos que nós passarmos na nossa vida. Talvez hoje na sua vida esteja tudo bem, não tem problema não. Como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi o segredo de ficar contente em qualquer situação, com a barriga cheia, com a barriga vazia, tendo muito, tendo nada. O segredo para mim passar pela abundância e pela miséria posso todas as coisas em Cristo que me dá forças. O segredo para a gente passar e viver qualquer situação, porque tem gente que quando tem muito, quando está ganhando bem, some da igreja. Tem gente que quando está na luta, some da igreja. Tem cada pessoa de um jeito. Até para a abundância a gente precisa sempre da força de Deus, para nunca deixar o nosso coração se afastar do Senhor, para sempre estar com Ele. Então, nessa noite, eu gostaria que você fechasse seus olhos, porque eu creio que é uma noite de renovo, porque tempos difíceis, minhas irmãs, tempos difíceis machucam a gente. Tempos difíceis fazem feridas na gente. Um soldado, quando vai para a batalha, ele sai da batalha cheio de marcas, cheio de feridas abertas, cheio de sangramentos. E ele precisa de alguém para curar, não é? Quando a gente corta, quando a gente machuca, a gente precisa de quê? De um médico ou de alguém para ajudar a gente com aquele ferimento. Então, a igreja é um lugar onde a gente encontra esse apoio. Nós somos um grupo de mulheres aqui. Quantas de vocês, às vezes, está ferida e a outra nem sabe? E a outra nem está vendo? Talvez você chegou aqui nessa noite cheio de problemas, sangrando por causa dos problemas que você tem vivido. Talvez a irmã do seu lado nem sabe, não faz nem ideia, porque olha para sua cara, você está tão bonita. Está bonita por fora, mas está machucada por dentro. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que eu creio que essa noite é uma noite de cura. Mas só vai haver cura se você permitir que essa cura aconteça. Se você dizer, eu quero, Senhor. Eu estou aqui, ó. Como que eu vou saber seus ferimentos se você não me mostrar? Como que alguém vai poder te ajudar se você não pedir ajuda para a pessoa certa? A mulher sunamita, todo mundo perguntou, você está bem? Você está bem? Ela disse, eu estou bem. Ela só mostrou suas feridas para o profeta. Aquela pessoa que poderia resolver. Às vezes a gente lamuria as nossas feridas para todo mundo, menos no lugar que a gente deveria realmente derramar essas feridas para que elas sejam curadas. Peço licença. Se você sente que precisa sair daqui nessa noite curada das feridas que os tempos difíceis te causaram, quero te convidar a vir ao altar. Pode até deixar o solo da música aí, tocando. Eu quero te convidar a vir ao altar, dar um passo de fé. O altar é lugar de restauração. O altar é lugar de cura. O altar é lugar de decisão. O altar é lugar de entrega. O altar é lugar onde a gente coloca diante de Deus aquilo que nos faz sofrer.
O altar é o lugar de onde a gente leva aquilo que Deus libera para a nossa vida. Ana estava no altar, chorando e entregando para Deus as dores e as marcas dos seus tempos difíceis. Ela estava dizendo: eu não aguento mais, estou muito ferida pelos tempos difíceis que eu tenho vivido. Mas no altar, ela entregando, derramando a sua alma. Quando ela sai dali, ela sai debaixo de uma palavra. Porque Deus usou o sacerdote para falar para ela: vá em paz, que o Deus de Israel te conceda aquilo que você tem pedido. E essa é a palavra que vai sair do altar nessa noite, não minha. Estou aqui na condição de profeta do Senhor nessa noite para você. Então, se tem alguma Ana que precisa entregar as feridas para Deus porque não aguenta mais a dor que os tempos difíceis têm te causado, é no altar que você vai receber a palavra. Então, não vou insistir, porque é bom para você, não para mim. Tá, minha irmã? E para essas irmãs que estão aqui no altar do Senhor. Irmã, feche os seus olhos, você que pode. Você que está aqui no altar do Senhor. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece as dores, as feridas. E nessa noite, o médico de Gileade, aquele que tem o bálsamo, aquele que tem o remédio, aquele que sabe exatamente até a dor das feridas que a gente nem sabe que tem. Às vezes a gente se machuca nas lutas da vida e a gente nem sabe o total dano que as nossas lutas causaram. A gente nem sabe os traumas que foram criados. A gente não sabe nem os medos que de repente agora a gente tem e nem sabe por que tem esse medo. Às vezes a gente está com medo de pisar no novo, de mudar de atitude. A gente está com medo porque a gente nem sabe que aquilo que a gente sofreu causou em nós um trauma, uma dor. E a gente não sabe como fazer. Mas você vai sair daqui nessa noite, desse altar, com a palavra de Deus clareando a sua mente. Com a palavra dizendo: vá em paz. Que o Deus de Israel conceda a você aquilo que você veio buscar. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão as suas filhas, Senhor. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe exatamente a dor, a aflição, as marcas que os tempos difíceis causaram. Mas as irmãs intercessoras podem orar, porque na oração das irmãs intercessoras, o Senhor vai curando as feridas. Não somos nós, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus quem faz, é a presença de Deus que toca. Então, em nome de Jesus, que haja restauração. Em nome de Jesus, que haja vida. Em nome de Jesus, que as feridas sejam curadas. Que as feridas, Senhor, abertas, sejam cicatrizadas. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, toca onde o homem não pode tocar. Senhor, cura o que a medicina não pode curar. Senhor, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Pois é nas tuas mãos, Senhor, que essa irmã coloca a causa dela. É diante do altar do Senhor. Então, Espírito Santo, vai aonde o homem não pode ir. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Vá em paz. Que o Deus de Israel conceda aquilo que você veio buscar no altar. Vá em paz. Que o Deus de Israel te conceda aquilo que você veio buscar no altar. Que haja cura, que haja restauração, que haja renovo. Vá em paz, que o Deus de Israel te conceda aquilo que você veio buscar no altar. Que haja paz, que haja tranquilidade, que haja fortaleza do Senhor. Que haja cura. Toca, Senhor, no mais profundo, Senhor, do coração da tua filha. Dá a ela, Senhor, a força que ela precisa. Dá a ela, Senhor, a coragem que ela precisa. O ânimo que ela precisa, Senhor. E usa, Senhor, a tua serva na tua presença. Derrama a tua glória sobre a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, vá em paz, que o Deus de Israel te conceda o que você veio buscar no altar. Em nome de Jesus, toque, Espírito Santo de Deus. Que haja vida, que haja paz, que haja alegria, que haja restauração,
coração. Em nome de Jesus, vá em paz, receba do Deus de Israel aquilo que você veio buscar no altar. Que haja cura, que haja restauração, que haja salvação. Em nome de Jesus, que haja libertação. Tempo novo, vida nova, em nome de Jesus. Abra, Senhor, os caminhos para tua filha pisar. As portas, Senhor, que o Senhor tem para ela entrar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Em nome de Jesus. Receba aquilo que você veio buscar no altar. Vá em paz. Que o Deus de Israel te conceda aquilo que você veio buscar no altar. Que o Deus de Israel conceda aquilo que você veio buscar no altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vá em paz. Que o Deus de Israel te conceda aquilo que você veio buscar no altar. Que haja vida, que haja paz, que haja renovo, que haja restauração. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Faz na vida da tua filha, Senhor, aquilo que o Senhor sabe que ela precisa, que ela necessita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem muitas Anas aqui nessa noite voltando para casa. Muitas Anas voltando nessa noite para casa com a resposta. Aleluia. Passou pouco tempo que a Ana voltou para a casa dela. Ela viu a barriga crescer e os sinais de que a vitória chegou. Vá em paz, que o Deus de Israel te conceda aquilo que você veio buscar no altar. Em nome de Jesus, receba a presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Minha irmã, olhe para mim. Tem muitas Anas voltando para casa nessa noite. Muitas mulheres fortes voltando para casa nessa noite com a resposta. Eu vou dizer para você, em nome de Jesus. Eu vou repetir para você a palavra de Deus que foi liberada para a Ana e a palavra que Deus liberou para nós aqui no final desse culto. Vai em paz. Que o Deus de Israel te conceda aquilo que você vem buscar no altar. Vai demorar muito não. Você já vai sentir os sinais daquilo que você recebeu aqui no altar. Ana voltou para casa, diz a palavra. Ela voltou para casa, teve relações com o marido dela. E ela já estava com o útero fértil. Sabe aquelas coisas que você tenta e não dá certo? Tenta de um jeito e o outro não dá certo. Aí o útero fértil faz as coisas agora e darem certo. Ela foi, fez a parte dela, o papel dela como esposa. E de repente agora o útero dela já estava pronto. Recebeu ali uma criança. E de repente ela já vê a barriga crescer. E o Samuel nascer. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Um tempo de gerar o novo. Um tempo de coisas novas. Um tempo de gestação nova. Amém? Então vá em paz. Que o Deus de Israel te conceda aquilo que você veio buscar. Muito obrigada, minhas irmãs. E as demais, que Deus abençoe, que a palavra fixe e firme no coração de vocês. Sejam abençoadas com essa palavra em nome de Jesus.